E aí, galera? Hoje a gente vai falar um pouco sobre superstição, né? Um tema interessante pra gente, né? Quem tem alguma coisa sobre cultura. Então, assim, a superstição chega no nosso país através de todas as culturas que já haviam e outras que vieram de fora. Eu queria falar um pouco sobre isso para nós, saber qual é a função dela na vida das pessoas. Eu sempre escuto alguém dizendo, olha, eu sempre digo ao meu filho, não existe Papai Noel, não existe fada do dente, não existe duende, não existe... Tem sempre um não existe. A gente quer trazer para o filho a realidade. É uma boa intenção, mas isso às vezes pode prejudicar a criança. Porque a criança, ela entende o mundo muito mais pela imaginação do que por aquilo que ela está vendo e visto. O que eu quero falar com isso? Vamos entender melhor. Por exemplo, o mito da fada do dente. É uma história que chegou aqui no Brasil, provavelmente veio dos Estados Unidos para nós. E o que acontece? A criança arranca seus dentes de leite, coloca embaixo do travesseiro e aí quando ela vai de manhã e olha lá tem uma moedinha, um tesouro para ela. Tá, as mães dizem que não existe, até porque aquele seria o tesouro, o dinheiro do pão. Boa justificativa para isso. Porém, esse mito, essa história, o que faz conosco, com os nossos filhos e etc. A função desse mito é fazer que a criança, desde pequena, aprenda a guardar valores. Não valores éticos, morais e etc. Não se trata disso. Os valores, estamos falando de valores financeiros. Valores financeiros. Se a criança aprende desde pequeno a pegar aquela moeda e guardar, pega aquela moeda do dente dela e guarda, ela aprende o valor da dor do dente, que é aquela moeda, e ela vai simplesmente saber que aquilo tem um valor além do número que ali está. Tem um valor do sofrimento que ela teve para poder conseguir aquela moeda. Então ela vai desde pequena aprendendo a guardar suas finanças para fazer um bom uso depois. Ok? Então não seria muito interessante dizer, não existe. Por quê? Porque senão deixa a criança trabalhar a imaginação dela, o que seria uma fada de dente, como ela conseguiu chegar ali de madrugada, trocar aquele dente pela moeda sem que ela tivesse percebido. Então essa surpresa boa vai gerar na criança uma expectativa boa na vida e sempre há algo de bom a se esperar. Também tem essa função, tá? Há algumas superstições, por exemplo, que é o tema da nossa aula hoje. E as superstições têm alguma função na nossa sociedade. Algumas delas têm, outras eu não sei quais são, mas a gente pode aprender com elas. Por exemplo, noiva, o vestido de noiva. O noivo não pode ver a noiva antes do matrimônio porque dá azar. Mas da próxima vez tome cuidado para não ver a noiva vestida antes do casamento, que dá um azar arretado. É lógico, nós sabemos do motivo. A noiva quer apresentar-se para o noivo esplendorosa, como o sol que nasce de manhã e traz toda a alegria para ele e para todo mundo. É uma surpresa boa ver a noiva. Como tem noivo que é teimoso, se ele souber que dá azar ao matrimônio, então ele não vai ver a noiva. Então essa é a função de se usar do medo e da crença para que o noivo curioso se resguarde e deixe para ver aquela maravilha no momento do seu matrimônio. Não é isso? Então vamos lá. Tem uma coisa interessante que as mães fazem, chega para o filho que está brincando com a vela, descobrindo fogo, ou então com fósforo, ou então com isqueiro, ou com fogueira, para que o menino vá dormir, ela diz, olha, quem fica brincando com fogo à noite faz xixi na cama. O que a mãe quer ensinar? O perigo de incendiar a casa, e etc, e outras coisas mais, o perigo de se queimar, e muitos outros fora do cuidado da mãe, longe dos olhos da mãe. Então, quando ela fala sobre brincar com fogo, faz xixi na cama, não é que isso vai acontecer. É para que a criança que já faz xixi na cama não brinque com fogo, não toque fogo na casa, não se queime. Então, essa é a função dessa lenda, dessa superstição. Então, também nós temos a lenda mais famosa hoje no YouTube, que é a sandália virada. Né? A mãe faz, a sandália virada está desejando a morte da mãe. Será que isso tem alguma função, de fato, na nossa cultura, uma função cultural? Bom, a gente sabe que os meninos são mais desleixados que as meninas. Né? Tem uma cultura machista, onde as meninas precisam ser organizadas, corretas, e isso é bom. Já os meninos são deixados lá. Então o menino chega em casa, depois joga sua bola,
joga as sandálias e corre para tomar um banho, por exemplo. E a sandália fica lá jogada. Para que isso não aconteça, na função de organizar, de ordenar a casa, então a mãe diz o quê? Olhe, ajeite sua sandália, porque a sandália virada, você está desejando a morte da mãe. Olha que terrível. Olha que o medo e a fé se juntam aí para que a criança seja uma criança organizada. Mas pelo amor de Deus, né? A morte da mãe, aí é muita violência. Bom, ainda tem outra que é bem interessantinha, que é a de você sair com a camisa ao avesso, né? Com a costura para fora. Essa eu acho a mais legalzinha de todas. A mãe vai e fala pro filho, essa camisa está ao avesso. Quem se importa? Olha, quem sai com a roupa ao avesso, avessa a vida. Isso é o que as mães dizem aqui no Nordeste. Em outros países, em outros lugares do país, dá azar. O que seria avessar a vida? É colocar a vida ao contrário, fazer coisas contrárias, acontecer coisas ruins. Então, se usando do medo de que possa acontecer coisas ruins, essa superstição tenta fazer que você seja uma pessoa limpa e aciada, uma pessoa correta, uma pessoa que se veste bem, que está bem colocada em muitos lugares. Tá certo? Então, essa é também mais uma função dessa superstição. Bom, passar embaixo da escada. Dá azar com certeza. Tem alguém pintando, pode cair na sua roupa tinta. Tem alguém pintando, pode cair o balde de tinta na sua cabeça, pode cair o pintor na sua cabeça. Então, quando você diz passar embaixo da escada, dá azar, óbvio o motivo, nem se precisa explicar isso. Mas as crianças desatentas, correndo, vê um pedreiro ajeitando as paredes, vê a escada e passa por baixo, cai massa na cabeça dele, cai uma colher de pedreiro na cabeça dele, aí ele descobre por que dá azar. Então, já está na telha. Por último, nós temos aí o espelho quebrado, o velho espelho quebrado. E aí, para que não se junte cacareco dentro de casa, para que a casa não fique com aquela imagem de lixão, o que é que se diz? Espelho quebrado dá azar. 7 anos, menino, 7 anos de azar com espelho quebrado em casa, será? Não é essa a questão. A função desse tipo de crença, né, dessas superstições é sempre que você organize a casa, você se mantenha aciado, que você não deixe suas coisas bagunçadas em qualquer lugar, né, que você tenha jeito de andar, jeito de se portar, que você não pode estar passando debaixo das coisas, correndo, etc. Então, essa cultura que se tem no nosso país e em outros países também, de superstições, elas têm uma função cultural, uma função de organização. A maioria delas é de manter as pessoas ordenadas. Tem outros mitos, né, como Saci Pererê a Cuca, aquele que tem um pezinho para trás, esqueci o nome dele. Depois aparece a imagem do Curupira para você. Esses aí têm a função de que você respeite o meio ambiente, respeite a natureza. Tá? Então você tem mitos que vão trazer para você a questão do respeito ao lugar onde você vive, onde outras pessoas vivem e fazem uso das coisas dali. Né? O respeito ao meio ambiente. Então isso já é antigo, nós já temos aí. Era só isso, galera. Valeu e até a próxima. Cuidado com a cabra cabriola.